O Corinthians prometeu um gramado perfeito, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Agora existe um procedimento de emergência sendo feito dentro da Neoquímica Arena para tentar salvar o campo antes do próximo jogo. Mas esse não é o único problema. O Corinthians também perdeu uma contratação por causa do transfer ban, enviou um ofício à CBF após uma grave denúncia contra a arbitragem e ainda vê um dirigente importante cada vez mais pressionado. E o pior, tudo isso aconteceu praticamente ao mesmo tempo. Fica comigo porque as informações dos bastidores explicam o que realmente está acontecendo. Hoje você vai entender por que o gramado da Arena virou motivo de preocupação dentro do clube, o que aconteceu nos bastidores da negociação envolvendo Wesley e por que o Corinthians decidiu agir contra a arbitragem após a partida contra o Internacional. Tem detalhe que só apareceu agora e muda completamente a forma de enxergar essa história. Vamos começar por uma situação que revoltou o Corinthians. O clube enviou um ofício para a comissão de arbitragem da CBF pedindo acesso ao áudio da comunicação da equipe de arbitragem. O motivo? Segundo relatos do elenco e da comissão técnica, o árbitro Alex Gomes Stefano teria feito uma declaração direcionada ao lateral Mateuzinho durante a partida. De acordo com pessoas ligadas ao Corinthians, o árbitro teria dito algo no sentido de chamar o jogador para resolver a situação lá fora. Essa informação causou enorme indignação dentro do clube. Jogadores entenderam a fala como uma tentativa de intimidação. Inclusive, Hugo Souza demonstrou muita irritação após o jogo e fez questão de mostrar publicamente o descontentamento com a arbitragem. Agora o Corinthians quer ouvir o áudio oficial para confirmar exatamente o que foi dito. Se essa conversa realmente estiver registrada, o caso pode ganhar proporções muito maiores. Porque uma coisa é errar um lance. Outra completamente diferente é existir uma postura considerada inadequada por parte da arbitragem. E esse detalhe pode fazer toda a diferença daqui para frente. Mas enquanto essa situação ainda depende da resposta da CBF, nos bastidores do Corinthians existe outro problema que também está dando muito o que falar. Marcelo Paes segue cada vez mais pressionado. Nos bastidores, cresce a informação de que parte da diretoria não pretende manter o executivo para a próxima temporada. Neste momento, a única razão para uma saída não acontecer imediatamente passa pela questão financeira. Existe uma multa contratual, e o Corinthians vive um momento delicado no caixa. Ou seja, não é simplesmente tomar uma decisão e encerrar o contrato. Além disso, Marcelo Paes recebeu cobranças internas para diminuir as entrevistas e evitar expor negociações que ainda estavam acontecendo. Nos últimos meses, algumas declarações acabaram criando muita expectativa na torcida. Internamente isso passou a incomodar. Por isso você percebeu uma mudança. Hoje ele aparece muito mais para tratar de assuntos institucionais, como o gramado da Arena, as reclamações contra a arbitragem e outras situações administrativas. Enquanto isso, o mercado da bola praticamente parou, e esse cenário também aumenta a pressão, porque a torcida quer reforços, mas o transfer ban continua impedindo qualquer avanço. E é justamente por causa desse problema que o Corinthians acabou perdendo uma contratação que parecia muito bem encaminhada. E a história envolvendo Wesley é muito diferente do que muita gente imaginou. O nome da vez é Wesley. Muita gente acreditou que o Corinthians simplesmente desistiu da contratação. Mas, segundo as informações de bastidores, a situação foi bem diferente. O jogador já tinha uma conversa bastante avançada com o Cruzeiro. Mesmo assim, quando surgiu a possibilidade de voltar ao Corinthians, Wesley resolveu esperar. O motivo era simples. Ele queria vestir novamente a camisa do Timão. O Corinthians também acreditava que conseguiria resolver a questão do transfer ban rapidamente. Por isso, pediu um pouco de paciência ao jogador. Só que os dias passaram. Novos problemas financeiros apareceram. E o pagamento necessário para retirar o transfer ban não aconteceu. Nesse momento, a diretoria tomou uma decisão importante. Ao invés de continuar alimentando uma expectativa que talvez não pudesse cumprir, o clube foi transparente com Wesley. Chamou o jogador para uma conversa e explicou que não existia mais uma previsão confiável para liberar novas contratações. Ou seja, não seria justo pedir para ele continuar esperando. Foi aí que o Corinthians praticamente deu sinal verde para que Wesley retomasse as negociações com o Cruzeiro. Na prática, o clube perdeu uma oportunidade de mercado por causa da situação financeira. E isso mostra o tamanho do impacto que o transfer ban continua causando. Porque não é apenas uma questão burocrática. Ele interfere diretamente no planejamento do elenco. E existe um detalhe que preocupa ainda mais. Tem a pressão por reforços. Tem o caso envolvendo a arbitragem. E agora ainda existe a preocupação com o gramado da Arena. São problemas diferentes. Mas todos acabam impactando diretamente o desempenho do time.
A boa notícia é que algumas dessas situações ainda podem ser resolvidas. A diretoria tenta encontrar soluções para destravar o transfer ban. O clube aguarda uma resposta da CBF sobre o pedido envolvendo a arbitragem. E existe um trabalho intenso para recuperar o gramado antes da próxima partida. Agora resta saber se essas medidas serão suficientes, porque o torcedor quer ver resultado. E principalmente quer voltar a falar apenas de futebol dentro de campo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Corinthians vai conseguir resolver todos esses problemas nas próximas semanas? E sobre o gramado, você acha que ele estará em boas condições contra o Internacional ou esse problema ainda vai render muita dor de cabeça? Escreva a sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler as mensagens de vocês. E se você gosta de acompanhar os bastidores do Corinthians com informações diretas, análises e tudo o que acontece no dia a dia do Timão, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui no Timão Atual você acompanha tudo o que realmente importa sobre o Corinthians, sem enrolação. Nos vemos no próximo vídeo. Vai, Corinthians!